Carta à Igreja de Sardes. Estamos aí encerrando aí a série de exposição das 7 igrejas da Ásia. Ainda falta, depois daqui vai ser Filadélfia e Laodiceia. Os irmãos abram no capítulo 3 do Apocalipse. E o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então já é um alerta, sempre encerra as cartas nos dando sempre um alerta. Primeiro, nós vamos ver aqui que a cidade de Sardes, a sua religião era politeísta, adorava vários deuses, adorava os deuses e os ídolos Artemis, Cibele, Demétra e Coré, que eram os ídolos que eram cultuados ali em Sardes, na região da Ásia Menor. Quem é Artemis? Era filha de Zeus, na mitologia grega, e a irmã gêmea de Apolo. Então, esta mulher, ela era conhecida na religião romana como Diana, e considerada como a deusa da lua, a deusa da caça, a deusa dos animais selvagens, e assim aqueles que eram caçadores eram devotos a ela. Nós temos um outro ídolo, era Cibele, era essa divindade, ela é da região da Frígia, e ela é conhecida como a mãe dos deuses ou a deusa mãe. O culto a ela começou na Ásia Menor, que é exatamente aqui na região onde estão as 7 igrejas, mas ela se expande, esse culto se expande ali para a famosa região da Grécia Antiga. Nós temos a outra deusa que era cultuada, Demétra, na mitologia da Grécia, ela era conhecida como a deusa da colheita, da agricultura. E nós temos a divindade Coré. Na Grécia Antiga, essa deusa era considerada como a deusa chamada de virgem ou chamada de donzela. Hoje aí nós temos uma divindade aí chamada de virgem, né? Que nós chamamos os católicos chamam de Virgem Maria. Mas essa Coré aqui, ela era, sim, considerada esse ídolo nessa perspectiva. Ela tinha as suas estátuas, e essa estátua, os moradores da determinada cidade rodeavam essa cidade com essa estátua de Coré na mão, com o propósito de trazer proteção e segurança para essa cidade. Então, assim eram esses deuses que eram cultuados pela cidade de Sardes, pelos moradores ali. Também a cidade de Sardes, ela é também conhecida no seu comércio, principalmente na parte de produção de lã,
e ela foi quem criou, inventou a primeira cidade a inventar para tingir as lãs, trazer cor para as roupas, que isso daqui é muito necessário, esse contexto cultural aqui, porque Jesus vai usar esse contexto cultural para aplicar a mensagem para a igreja em relação a eles serem tingidores de roupas. Nós vamos ver aí no capítulo 3, versículo 1, aí que Jesus já vai trazer aí a mensagem para o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui é a mensagem que Jesus traz para essa igreja com relação a Sardes. E você vai ver aqui que ele fala dos 7 Espíritos. Que 7 Espíritos é esse? Não é que Deus tem 7 Espíritos. O Espírito que ele se reporta é o Espírito Santo. O número 7 é a perfeição. É a sua capacidade de ele trazer perfeição para esta igreja. O Espírito Santo trabalha para trazer regeneração, para trazer santificação, para nos aperfeiçoar na presença de Deus. Por isso a ideia aqui dos 7 Espíritos, que também mostra as multiformas de Deus trabalhar para realizar a obra no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Que esse mesmo Espírito atuou no ministério de Jesus, que nós já falamos aqui, que fala de sabedoria, de conhecimento, de obediência, e assim vai. Então esse Espírito ele trabalha para trazer aqui esta perfeição para a igreja do Senhor. E você vai ver que Deus não nos chama, não é para a imundícia, Deus nos chama é para a santificação, como diz lá Paulo para os Tessalonicenses, que esse Espírito, ele vem com essa, não é à toa que ele é chamado de Espírito Santo, ele vem para santificar. E como é que ele santifica? Ele santifica lembrando o que Jesus fez, o que Jesus realizou. Ele veio lembrar tudo aquilo que Cristo havia ensinado. Logo, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse Espírito Santo trabalha nos santificando. E essa santificação, ele vai nos separar, ele vai nos moldar, ele vai nos lavar, ele vai nos queimar. E assim o Espírito de Deus, ele tem essa responsabilidade de nos manter na perseverança dos santos, que é firmes na caminhada cristã. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeceis o Espírito Santo. Por que que o Espírito se entristece? É porque ele está trabalhando para nos santificar, ele está trabalhando para trazer uma nova vida para nós, uma vida santa em Cristo. E a partir do momento que nós pecamos, que nós falhamos, que nós desobedecemos, nós estamos contra o seu trabalho, o seu agir de trazer a perfeição em nós. E o Espírito, ele trabalha nesse processo. Enquanto Jesus não vir, ele vai estar trabalhando e nos santificando até a trombeta tocar. E a santificação, ela só vai se tornar plena quando nós tiver realmente o corpo de Cristo, que vai ser só nos ares. E é isso que é a função do Espírito Santificador, que é o Espírito do Deus vivo. Jesus diz que nós podemos blasfemar contra o Filho, mas blasfemar contra o Espírito, você está perdido nesse tempo e na vida futura. Não tem perdão se blasfemar contra o Espírito de Deus. Aí tem pessoas que blasfemam contra as línguas estranhas, zombam as línguas estranhas, zomba dos milagres do Espírito através da igreja, através de Cristo, como estavam fazendo ali. Um jovem me perguntou: pastor, o que é blasfemar contra o Espírito? É você dizer que aquela obra que o Espírito faz, você dizer que é do diabo. Aqui está o perigo, é você dizer que aquela língua estranha que a pessoa está falando, uma vez é a língua do Espírito, você dizer que é a língua do diabo. Então precisamos do discernimento do Espírito para fazer essa diferença, diferenciar o que é de Deus e não o que é de Deus. E nós olhando aqui também que o Espírito ele trabalha e para santificar essas 7 igrejas da Ásia Menor, que essas 7 igrejas, lógico, está apontando para o que seria a igreja hoje, que esse mesmo Espírito que atuou no passado, ele continua atuando na igreja de Cristo nos dias na atualidade.
Nós vamos ver aqui um outro ponto sobre as 7 estrelas. Se lembram que Jesus tinha 7 estrelas nas mãos? Pois é, essas 7 estrelas está se reportando aos 7 pastores, os 7 líderes que estavam à frente das 7 igrejas. As 7 igrejas são chamadas de 7 cartiçais, e os 7 pastores, eles são chamados de 7 estrelas. Por isso que eles são chamados de anjos. Quando você vai lá para o livro de Jó, os anjos são chamados de estrelas. Então, aqui se aponta. Mas o anjo que aqui Jesus está se reportando, não é um anjo dos céus, mas é o anjo pastor, porque a palavra anjo no grego é angelos, significa mensageiro. Então o pastor, ele é um anjo, por ele ser um mensageiro de Deus, para levar a sua palavra para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós vamos ver aqui um outro ponto interessante, que está no capítulo 3, versículo 1, a parte C. Ele diz: conheço as obras que você realiza. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Aquela igreja, certamente, ali tinha pessoas da alta sociedade, tinha as pessoas, a liturgia da igreja, certamente era uma liturgia bastante certinha, organizada, certamente a palavra poderia ser pregada, mas só que os crentes que estavam ali, pela sua liturgia, pelos crentes serem muitas vezes até da alta sociedade, como de alguns teólogos, fazer os membros ali fazer parte daquele rol de pessoas importantes, mas mesmo assim dizia: rapaz, aquela igreja ela é viva, aquela igreja, mas para Jesus ela estava morta. O que identifica uma igreja viva não é a liturgia dela. O que identifica uma igreja viva não é porque ela tem crente rico dentro dela, de maneira nenhuma. É porque as pessoas estão levando o seguinte: a teologia da prosperidade, ela prega o seguinte: você está sendo próspero, você está sendo abençoado, é porque você é crente, é porque você é fiel a Deus. Então aqueles pessoal que são pobres, ele diz: rapaz, tu não tem Jesus, tu não é crente, tu está passando por uma dificuldade, tu está doente, tu não tem Deus, não, tu está em pecado. Você já viu essa filosofia? Pois é, o que é pregado. O meu Deus? Não, o meu Deus é dono da prata e do ouro, eu não posso ser pobre não, eu não posso ficar doente. Então as pessoas pensam que querem trazer uma igreja viva, é porque tem pessoas ricas dentro dela, é porque tem uma liturgia muito bem organizada, mas isso não determina uma igreja viva, porque tem muitos crentes que seguem a liturgia, vêm para o culto, até ora, até ouve a palavra, parece que está vivo, mas está morto. Era igual os fariseus, guardava a lei, cumpria a lei, até nas suas vestes, que tinha os silactérios, que era a palavra escrita na mão, que era tecidos amarrados na mão, na cintura, na testa. Aí eles andavam no meio do povo, mas por dentro estavam o quê? Podres, mortos. Não é a religião, não é a tua igreja, não é a tua liturgia que vai classificar que você está vivo. O que classifica que você está vivo perante Cristo é quando você está em procedimento e obediência à sua palavra. É quando o Espírito de Deus, você vive a santidade do Espírito na tua vida. Não avalie alguém cheio do Espírito porque ele pula, porque ele fala línguas, porque ele entra em uma tal da linguagem do reteté, não é porque ele rodopeia. Dons do Espírito, línguas estranhas, não identifica que ninguém é crente. O que identifica que você é santo, que você está vivo, é você viver os frutos do Espírito Santo de Deus na tua vida. Viver o amor, viver a fidelidade, viver a longanimidade, ser um crente temperado. Perguntaram uma certa vez para Paul Walsh, ele foi convidado para pregar na Rússia e para dar estudo de casal durante 21 dias. E ele começou a dar estudo para casais durante 21 dias. E o estudo que ele estava dando para os casais era os frutos do Espírito. Fruto do Espírito, fruto do Espírito. Aí o pastor chamou e disse para ele: rapaz, o tema aqui não é o Espírito Santo. O tema aqui é o de casal, é casamento.
é estudo para casais. Ele diz: se os casais ouvirem a pregação, aprenderem os frutos do Espírito, eles vão ser bem-aventurados nos seus lares. Aqui está o ponto que nós precisamos ver em relação. Ele conhece as obras, ele sabe. E a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, ele é Deus de quê? Dos vivos. Dos vivos. Se você ler lá em Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: e ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, e também segundo as obras da tua carne. O que classificava nós como mortos é porque nós vivíamos nos prazeres do pecado, as obras da carne nos dominavam, e o espírito das trevas tinha controle sobre nossas vidas. Então o Espírito Santo veio, trazendo o Evangelho, trazendo Cristo. Vocês que outrora era morto, agora você está vivo em Cristo Jesus. Quando você é batizado nas águas, você é sepultado, mas você não fica só sepultado, você volta, você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Você está vivo. Então, quando uma igreja ela se diz está morta, é porque essa pessoa nunca está na pessoa de Jesus de Nazaré. O que classifica um crente vivo é quando ele está em Jesus. Ele ama Jesus, ele obedece a Jesus, ele serve a Jesus. Amar a Jesus não é falar da boca para fora. Amar a Jesus está lá no capítulo 14, versículo 23 e 24. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. O que caracteriza um crente vivo é quando ele ouve a voz de Jesus. Morto não ouve, só quem ouve quem está vivo. E o Espírito Santo te vivificou, e você ouve porque você está vivo na pessoa de Jesus de Nazaré. Aqui está o ponto que devemos prosseguir e santificar. Nós vamos ver aqui um outro ponto interessante, é quando você vai ver aqui no capítulo de número 2, capítulo 3, versículo 2, Jesus vai exortar a igreja de Sardes: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Ou seja, não estava morto, estava para morrer. Subentende-se que tinha crente ainda vivo dentro daquela igreja. E como é que eu sei disso? Pelo versículo número 2 e pelo versículo 4. Olha o versículo 4 do texto: mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Ainda tinha crente vivo que as suas vestes ainda estavam brancas, que não tinham se contaminado pelo pecado. E ele vai dizer: tinha poucas pessoas. Subentende isso aqui, que dá a entender que se contava nos dedos os crentes que estavam vivos dentro daquela igreja. Muito pouco. Irmãos, eu vou trazer aqui uma noticiazinha para vocês. No arrebatamento não vai ser um bocado de multidões que vai subir, não. Viu? É muito pouco. Quando você vai ver lá no dilúvio, que Jesus vai dizer que assim como foi no dia de Noé, vai ser na sua vinda, só escapou 8 de todo o planeta Terra. Só 8. Então nós devemos entender que lá de Sodoma e Gomorra só escapou 1. Melhor dizendo 3. Jó e as suas 2 filhas. São muitas poucas pessoas dentro das igrejas. Por quê? Porque as pessoas se chegaram às igrejas, mas nunca se chegaram a Cristo. Aqui está o ponto que devemos entender. O que nos classifica
nós como os salvos, nós como os crentes, é quando nós não ficamos imitando os crentes que estão mortos. O que tem de pessoas ouvindo o crente morto, seguindo o crente morto, não anda com crente morto, anda com tocha, anda com pessoa viva, anda com pessoa crente, para ele te influenciar para a glória de Deus. Para onde Moisés ia? Lá estava Josué. Moisés ele ia para o monte, lá estava Josué no pé do monte. Elias, para onde Elias estava? Na hora que Elias queria lavar as mãos, lá estava Eliseu derramando as águas da mão de Elias. Tu quer ser crente vivo? Anda com crente vivo. Tu quer andar com crente de fogo? Pois anda com crente que tem brasa viva na sua vida. Porque se tu andar com morto, sentar perto de morto, conversar com morto, fazer reunião com morto, pois você vai ser morto. Tem que andar com crente vivo. É por isso que ele diz: olha, desperta, alerta, fortaleça esses crentes aí que ainda não morreram. Você, está dizendo, é para você que é crente brasa, crente vivo, crente sincero. Esses outros crentes que estão pedregando, querendo se desviar, a fé está esfriando, vá atrás dele. Vá atrás dele. Fortifica. O pessoal pensa que o trabalho de visitar é só de pastor. Pensa que o trabalho de ir atrás de ovelha só é de pastor. O pastor tem essa função. Ele trabalha, ele visita, como eu faço aqui. Mas você também, crente, que é brasa, que é vivo, vá atrás também das ovelhas. Vá também visitar os irmãos que estão fracos. O que é que está acontecendo, rapaz? Porque tu está frio, rapaz. Porque tu não pisa na escola dominical. Porque tu não está vindo para os cultos. Porque tu não está vindo para os evangelismos. Como é que está a tua fé? Desperta, acorda os crentes que estão morrendo. Que depois que morrer, o negócio fica difícil. Por isso que tem que se arrepender. Tem que deixar urgentemente o pecado, para alcançar a misericórdia do Senhor. Nós vamos ver aqui no capítulo 3, versículo 2, continuando: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Que tipo de obras? Certamente seria o culto aos ídolos, que eu falei aqui na introdução, que era regado aqui, principalmente o culto à deusa Cibele, que era realizado aqui com a prostituição, com o sexo ilícito naquela época. Então, muitos crentes estavam mortos porque estavam se deixando seduzir pela idolatria que estava ali na igreja de Sardes. Nós vamos ver no versículo 3. Nós vamos ver no versículo 3. Olha o que diz aí: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Lembre-se, ou seja, você, meu irmão, te lembra do que você ouviu. O que foi que nós ouvimos? O Evangelho, a pregação do Evangelho. Aqui tanto se reporta, pode se reportar tanto aqui a carta que foi enviada para eles, como também pode se lembrar de quando eles receberam a fé na sua vida, que eles ouviram o Evangelho. Então a nossa salvação, a cada dia que passa, ela fica mais perto do que quando nós aceitamos a nossa fé. Então devemos nos lembrar de quando você ouviu o Evangelho. Quando você se lembra que você ouviu o Evangelho, que o Evangelho lhe exige, você tem que ser crente, você tem que ser honesto, você tem que comprar e pagar, você não pode falar da vida alheia, você tem que ser santo, você tem que se purificar, você tem que ser crente. Então quando você está trilhando isso contrário, Jesus manda tu te lembrar, quando você ouviu a mensagem santificadora do Evangelho para a tua vida, te lembra. Por que você veio ao encontro de Cristo?
Porque você entendeu que a vida que você viveu outrora não te levaria para o céu. Então ele está dizendo, te lembra, não volta ao que você era. Prossiga, olhando para o evangelho, obedecendo. Então ele vai dizer, como que eu faço isso? Ele diz, se arrependendo. É o arrependimento. Arrependimento é choro, é se quebrantar. É o Salmo 51. Quando Davi pecou, falhou, minhas transgressões, minhas iniquidades, meus pecados. Quando você vê, é os pronomes possessivos, meu, minha, meu. Ou seja, a culpa não é de Betseba, a culpa não é de Urias, a culpa não é do diabo, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, o pecado é meu, a falha é minha. Tem gente que pega e quer colocar a culpa no pastor. Tem gente que pega e quer colocar a culpa no irmão que não visitou ele. Tem irmão que pega, ou seja, só quer uma desculpa, irmão, porque não quer permanecer no evangelho. Então, arrepender primeiro, reconhecer que está errado, reconhecer que o caminho que está trilhando é o caminho errado, os pensamentos que estão pensando são errados, por isso que é metanoia, mudança de mente. Tu vai pensar tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Você vai pensar a vontade de Deus para a tua vida. É isso daqui que é metanoia, mudança de mente, arrependimento, que é a palavra arrependimento em grego, metanoia. Então requer esta mudança. Se você não vigiar, eu virei. E virei como um ladrão. Essa ideia de vigiar. Você se lembra que quando Jesus estava orando no Getsemane, ele orava, aí ele voltava, estava lá Pedro, Tiago e João, dormindo e babando. Jesus, rapaz, dê uma hora, tu quer orar comigo? Vocês, acordem, vigiem. Aí Jesus voltava para orar, angustiado, a alma angustiada, porque estava prestes a ir para a cruz, estava próximo de se separar do pai dele por um instante de tempo. Ele estava angustiado. A angústia era tão grande que ele volta, rapaz, me ajudem a orar. Por 3 vezes ele fez isso. E Pedro, Tiago e João dormindo. Então desperta-te, tu que dormes, que está escrito lá em Efésios capítulo 5. É despertar. Despertar é você estar em vigilância. Está acordado, porque a qualquer momento o ladrão vai chegar. Não é que Jesus é ladrão, porque quando um ladrão vai roubar a tua casa, ele não te avisa não. Assim vai ser a vinda de Jesus. Você precisa estar preparado. Ei, irmãos, olha para o mundo aí, o negócio está apertando. Sinais 24 horas. O negócio cada vez mais fica assombrado. Jesus não vai demorar, irmãos. Eu estou dizendo aqui, queira Deus, nós não sejamos a geração do arrebatamento, porque está muito próximo Jesus chegar. Muito perto. E precisamos estar esperto, acordado. Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, meus irmãos, assim vai ser minha vinda. Está lá no capítulo de número 24 de Mateus. Você vai para o capítulo 25, que lá tinha as 10 virgens, só 10 ali. Elas dormiram, mas elas se despertaram. Mas tinha elas lá que não estavam preparadas. Não estavam preparadas. Devemos estar preparados diariamente. Jesus pode vir de 2 formas: te levando ou ele vindo. A morte pode ser a carruagem que nos leva ao encontro dele, mas a morte também pode ser a carruagem que vai nos levar para o inferno, se nós não estivermos em obediência com a palavra de Deus. Então precisamos estar atentos. As crianças aí se comportem aí, as mães segurem. Então, porque eu perco a concentração. Pregar está em alta concentração.
Então, os irmãos, controlem aí as crianças, chame, ensine, chame lá fora, para não perder. E a gente perde a iluminação e a inspiração. Olha, nós olhando aqui essa questão, devemos estar em vigilância diariamente. Diariamente. O versículo 4 diz assim: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Dois contextos culturais importantes devemos entender. Quando o povo ia adorar os seus ídolos, eles não poderiam adorar de roupas sujas. Eles voltavam. Se ia cultuar o Deus dos judeus, não entrava no templo de roupa suja. Teria que ser de roupa limpa. Mas aqui também tem um outro contexto cultural interessante, que fala do comércio de Sardes. E qual é o comércio? Eu falei aqui na introdução, que eles foram aqueles que descobriram para tingir as roupas, a lã. As roupas. Então eles sabiam muito bem que quando Jesus falou, que quando Jesus ensinou, andarão comigo em roupas, vestimentas brancas, ele está falando que nunca recebeu algo externo, que nada tocou em suas vestes, nenhuma tinta mudou a cor da sua roupa, nada influenciou. Veste branca é pureza, veste branca é santidade, veste branca é viver uma vida santa. Por isso que o salmista vai dizer: quem vai entrar no tabernáculo do Senhor são os limpos de mão e os puros de coração. Precisamos estar com nossas vestes limpas, purificadas. Pastor, e como é que eu purifico as minhas vestes? Foi o que Jesus disse: vós a está limpo pela minha palavra. Mas todo dia você precisa estar lavando os teus pés ou lavando os pés de alguém. Por que lavar os pés? A santificação. Todo dia você precisa estar sendo lavado, as tuas vestes. Você vai lá para o Apocalipse, aí no Apocalipse, se não me falha a memória, é o capítulo 19. Ele vai dizer de maneira clara que vão ficar de fora adúlteros, feiticeiros, mentirosos. Nós aqui, nós não disciplinamos mentiroso. Você já percebeu? É o pecado que não tem disciplina? Pastor, e tem crente que mente. Eu acho que aqui não tem não, né? Aqui não tem não. É possível. Então, vai ficar de fora o quê? Os mentirosos. Mas a Bíblia diz: mas bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Precisamos. Se não for a memória, passa o capítulo 22, para os irmãos procurem mais adiante. Então é isso que nós precisamos estar cada dia sendo lavado e purificado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aí a questão dessas vestes brancas. Você vai ver agora o versículo 5. O versículo 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Meus irmãos, aqui tem um outro ponto que fala sobre o livro da vida. O livro da vida. Não tem uma coisa mais importante do que você ter o seu nome no livro da vida. Não se empolgue porque você vê alguém expulsando demônio, porque prega bonito. Os discípulos eram muito felizes. Agora teve quando esses discípulos vieram muito felizes, retornando a Jesus, quando eu botava ali a mão sobre os demônios, as pessoas eram libertas. Eu colocava a mão sobre os enfermos, eles eram curados. Estavam alegres. Jesus: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque vão ter muitas pessoas que vai chegar o dia de ele abrir o livro
e o nome não vai estar lá. Ele usa esse contexto cultural aqui, para que você compreenda, para a igreja de Sardes, que ele tinha esse conhecimento, porque lá na Grécia e em Roma, tinham o costume de listar os cidadãos, quando fosse participar de alguma coisa, de alguma festa, de alguma reunião, o nome era colocado, e as pessoas eram listadas, mas também, como também os nomes poderiam ser excluídos. Então Jesus, ele aborda, ele pega esse contexto, que Sardes tem um conhecimento, e ele aplica à igreja. Não tem uma coisa mais constrangedor, e quando você for convidado para uma festa, e aquela festa tem os seus nomes anotados, e você chegar lá, e o teu nome não está na lista, você fica com um constrangimento muito grande. É uma vergonha muito grande. Pois é isso que vai acontecer naquele dia. Que vai ter de pessoas envergonhadas, porque vão procurar o nome, e o nome não vai estar. Moisés, ele ousou dizer: se você, o Senhor, não perdoar esse povo, pode riscar aí o meu nome no livro da vida. Então Moisés, ele tinha a certeza absoluta que também o seu nome estava escrito no livro da vida. Crente, eu vou lhe fazer uma pergunta: você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Eita, irmãos, porque naquele dia, no grande trono branco, ele vai ressuscitar mortos, e vai ficar perante ele, e ele vai abrir o livro, e ele vai procurar, e o nome de quem ele não achar, vai ser jogado aonde? Inferno, lago de fogo, no Guiana, no Tártaro, e vai ficar lá com o diabo para sempre. Lá o diabo não vai te atormentar, ele vai sofrer. Sofrer. O pessoal tem uma ideia que o diabo está lá com um espeto. Criaram essa mitologia que veio logo, lógico, do período medieval. O diabo vai sofrer. Lá as pessoas vão perguntar: mas não eras tu que estremecia o mundo, as nações? Então devemos estar atentos, vigilantes, para preservar o nosso nome no livro da vida. Porque o mesmo Deus que coloca, ele é o mesmo Deus que tira. As pessoas, os teólogos, que falam sobre a soberania de Deus, dizem: mas Deus não sabe de todas as coisas. Mas Deus não conhece tudo. Por que ele vai colocar e ele vai tirar? É porque ele se esquece que é uma figura de linguagem. Ele está falando na nossa língua. Lá ele não vai pegar um livro literalmente e vai olhar se o teu nome está lá, não. Daqui é uma linguagem para que você entenda a questão: se o meu nome não está, se o meu nome não estiver, eu vou passar uma vergonha muito grande, porque o próprio Jesus vai dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que vai garantir a tua salvação é o teu nome escrito no livro da vida, é na memória de Deus. Quando você vai lá para Malaquias, ele, o próprio Deus, vai dizer que escreveu o nome dos remanescentes na memória. O teu Deus, ele sabe, ele não precisa de livro, ele não precisa de caderno, ele não precisa de caneta. Ele sonda os corações, ele sonda os teus pensamentos. Aqui é uma linguagem para te prender, para te chamar a atenção, para você venha ficar focado no que Jesus está transmitindo. Jesus usava parábolas. Para quê? Para prender o povo na mensagem.
Você já percebeu que alguns pregadores, eles usam determinado testemunho para ilustrar alguma coisa? É para prender você naquilo que ele quer aplicar. Jesus usava metáfora, parábola, hipérbole, expressões idiomáticas, símbolos, como no Apocalipse. Então são linguagens para te descrever, para te despertar, que você precisa estar com teu nome na memória de Deus. Que quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que Ele vai te chamar pelo teu nome, e só Ele sabe este nome. Ele vai te dar uma pedrinha branca com um novo nome. Agora, que nome é esse nós não sabemos. Só sabemos que a pedrinha lá, também, que nome é esse? Seria de liberdade, de salvação, de vida eterna. Então é isso que está apontando para nós. E aqui, e como é, pastor, que eu faço para manter meu nome no livro da vida? Versículo 6. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito diz às igrejas. Como é que eu faço para não morrer? Como estava muito em Sardes. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Como é que eu faço para despertar aqueles que estão morrendo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, não é como você está me ouvindo aqui não. Ouvir é obedecer, ouvir é praticar. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu vou dizer o que está acontecendo hoje. Hoje no Brasil e no mundo nós temos grandes oradores que quando abrem a Bíblia, eles abrem a Bíblia, eles trazem uma exposição profunda, bonita, que nós olhamos um para o outro, ficamos impressionados com o tamanho exegese, com o tamanho hermenêutica, com o tamanho interpretação e aplicação que ele dá à igreja. E nós, mas que mensagem linda, mas que mensagem profunda. Só que infelizmente nós estamos olhando só isso, estamos se esquecendo do principal, que tudo aquilo dali e tudo isso daqui é para você ouvir e guardar, obedecer, praticar. Igreja, coloque no seu coração e na sua mente que vivifica um jovem morto, que vivifica uma mulher morta, que vivifica um adolescente morto, que vivifica um pai de família morto, que vivifica a igreja, não é outra coisa, é a exposição fiel da palavra de Deus. É através da palavra que o Espírito fala a você. Que nós possamos crer, obedecer, praticar, abraçar, amar, colocar nos corações esta palavra. Como disse Davi, como é que o jovem vai purificar o seu caminho? Meditando na palavra. Como é que minha árvore vai ficar com as raízes profundas? É meditando na lei de dia e de noite. Como é que eu vou ter o caminho bem-aventurado, um caminho com sucesso? Ele disse para Josué: medite na minha palavra de dia e de noite. Ouça a palavra do Espírito, porque essa palavra aqui, ela é a espada do Espírito. É com esta palavra aqui que o Espírito penetra no teu coração. Ela não penetra, não é só no teu ouvido. Você tem que deixar ele penetrar no coração e esta palavra fazer moradia. Não deixa essa semente cair no caminho. Não deixa as coisas da vida sufocá-la, como disse Jesus. Mas deixa essa palavra, essa semente cair, essa semente se tornar uma grande árvore, e essa grande árvore dar grandes frutos na estação certa para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.